Meu nome é Timóteo e irei narrar com muito prazer um conto real sobre a história de Lídia, que viveu a sua infância nos anos 70, e esse conto real foi escrita pela contadora de história Conceição Moura. Vamos ao conto. Lídia chegou, sentou-se devagar, e a saudade da infância veio sem pedir licença. Era a lembrança viva dos natais dos anos 70. Por alguns instantes o presente ficou em segundo plano. A sala onde estava agora parecia se afastar, como se alguém baixasse o volume do tempo atual. Dentro dela, outra cena voltava nítida. Uma rua simples, casas com paredes pintadas e um calor típico do fim de ano brasileiro. Não havia neve, nem lareira, nem cartões de postais estrangeiros. Havia sol, havia luz forte, havia o mês de dezembro, e isso bastava. Na memória de Lídia, o Natal não começava no dia 24. Começava antes, bem antes. Quase sempre no fim de novembro. Era quando a televisão começava a passar os comerciais natalinos. Entre um programa e outro, surgiam os primeiros comerciais com sinos, corais e árvores enfeitadas. Ainda nem era o mês de dezembro, mas bastava o primeiro jingle para que o coração infantil entendesse. Tá chegando de novo. As lojas da cidade se enchiam de enfeites. Bolas coloridas em vitrines, guirlandas nas portas, fitas douradas pendendo dos tetos. Os desenhos da Disney ganhavam episódios natalinos. Personagens que Lídia já conhecia apareciam agora com gorros vermelhos, cantando músicas diferentes, cercados de luzes. Ela não sabia nomear o que sentia, mas havia um fio invisível ligando tudo. A rua, a televisão, as casas, as vozes. O mundo parecia anunciar a mesma coisa. Vinha vindo o Natal. Em casa, Patrícia, a mãe, dava o sinal silencioso de que o tempo era especial. Trocava as cortinas, escolhia uma toalha mais bonita para a mesa, lavava com cuidado a louça que quase não era usada no resto do ano. Depois, começava o ritual mais sério: comprar enfeites. Lídia se lembrava de caminhar ao lado da mãe pelas calçadas cheias, segurando uma sacola enquanto Patrícia avaliava, com atenção prática, cada detalhe. Esta estrela dura mais. Estas bolas não quebram fácil. Esta fita dá para aproveitar no próximo ano. Não havia excesso, mas havia critério. O dinheiro não era fato, então cada enfeite precisava, de alguma maneira, justificar sua presença. E Lídia, com os olhos atentos, aprendia que o Natal também era feito de escolhas. Em casa, os irmãos esperavam. Luísa, a única irmã, gostava de imaginar como ficaria a árvore. Marcos se empolgava com as luzes de pisca-pisca, prometendo que ajudaria a desenrolar os fios, embora quase sempre se atrapalhasse. Paulo, o mais observador, ficava entre a curiosidade e o silêncio. Timóteo, o menor, seguia os outros com uma alegria simples de quem ainda mediria o tempo pelos natais. A avó Esther morava na mesma rua, com o avô Daniel. Não era necessário combinar visitas. Era só atravessar o portão, seguir alguns passos, e lá estava a casa deles. Lídia se lembrava de ficar à porta, observando a avó armar a árvore de Natal na sala. Não era a árvore comprada pronta em loja sofisticada. Era uma combinação de galhos, enfeites reaproveitados, bolas antigas com brilho, laços que tinham sido desamarrados e refeitos muitas vezes. Mas aos olhos de Lídia, aquela era a árvore mais bonita do mundo. Havia uma espécie de solenidade naquela montagem. Esther ajeitava os ramos, desfazia nós, prendia as bolas com delicadeza. Daniel cuidava das luzes, testando cada lâmpada antes de colocar ao redor dos galhos. Lá fora, a frente da casa ganhava luzes. Um fio simples, colorido, pendia pelo muro. À noite, aquele pisca-pisca transformava a rua. Aos poucos, uma casa depois da outra. O bairro inteiro parecia entrar no mesmo acordo silencioso. Vamos nos enfeitar para o mês de dezembro. Lídia, menina, ficava fascinada. Aquela rua que ela via o ano inteiro, com roupas no varal e crianças correndo, agora ganhava outra roupagem. As paredes pintadas, as portas lavadas, as janelas limpas, cada casa se preparava para o Natal. Mas antes de qualquer ceia, já havia festa no olhar. Na escola, chegavam as férias. Aquele último dia de aula era sempre carregado de uma alegria diferente. Colegas trocavam abraços, alguns se despediam prometendo se encontrar em janeiro. Lídia guardava cadernos, esvaziava a mochila e sentia, como tantas outras crianças, a doce liberdade do fim de ano. Era como se o Natal, além de tudo, significasse também uma pausa, um respiro longo, em que brincar voltava a ser o verbo principal. As manhãs de dezembro eram simples, brincadeiras no quintal, visitas rápidas à casa de Esther e Daniel, conversas curtas na calçada, mas por trás dessas coisas triviais havia um pano de fundo: a televisão ligada. Era por ela que o Natal entrava todos os dias. Entre um programa e outro, ecoava a melodia que se tornaria inesquecível:
Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Era o comercial do Banco Nacional. Não durava muito, mas parecia ocupar um espaço maior na memória do que no relógio. A música falava de não chorar, de seguir, de acreditar, e Lídia, mesmo sem entender tudo, sentia que o Natal tinha algo a ver com isso, com segurar o choro e insistir na esperança. Outra cena que nunca se apagou foi o jingle da Varig, estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul. Quando essa música começava, a sala inteira mudava de atmosfera. O avião cortando o céu, o coral cantando, a palavra Natal surgindo no final. Tudo parecia grande demais para caber num simples comercial. Cabia na pequena sala, na pequena casa, na vida simples daquela família. Foi também em um desses dias, ainda longe do 24 de dezembro, que uma lembrança se fixou em Lídia, como um ponto de luz. Walter, o pai, chegou com um pacote dobrado com cuidado. Apenas um gesto. É pra você, Lídia. Dentro, um vestido vermelho. Um vestido belíssimo. Lídia ainda conseguia sentir, na lembrança, a textura do tecido, o cheiro suave de roupa nova, a surpresa misturada com uma alegria quase silenciosa. Ela experimentou, olhou-se em um pequeno espelho, girou um pouco para ver o movimento da saia. Patrícia sorriu com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Mas o vestido não seria usado naquele dia. Era para o Natal, e isso tornava tudo ainda mais especial. Os dias seguintes foram preenchidos por detalhes. Patrícia comprou frutas, reservou o queijo do reino, escolheu o refrigerante que seria servido na ceia. Esther, na casa ao lado, fazia planos parecidos. Lídia e os irmãos iam e vinham, ajudando em pequenas coisas, atrapalhando em outras, mas sempre presentes, sempre curiosos. Nas lojas do centro, Noite Feliz tocava em caixas de som simples. Desenhos infantis na televisão ganhavam neve que Lídia nunca tinha visto de perto. Lareiras que ela não conhecia, mas de algum modo, compreendia que tudo aquilo fazia parte de um mesmo conjunto de imagens que chamavam de Natal. O tempo era outro. Dezembro era o mês mais esperado. E então, finalmente, chegava o dia 24. Aquele dia parecia mais longo do que os outros. A casa, já limpa, cheirava a temperos, o frango no forno, o salpicão na travessa, a farofa pronta, o queijo do reino cortado com calma, as frutas organizadas como se fossem enfeites comestíveis. Patrícia circulava pela cozinha com passos firmes. Walter ajustava algum detalhe aqui e ali. Lídia, agora já quase pronta, vestia o vestido vermelho pela primeira vez. Luísa, Marcos, Paulo e Timóteo também estavam arrumados, cada um à sua maneira, com a roupa escolhida para aquela noite. Antes do jantar havia um outro ritual especial de Roberto Carlos. A família se acomodava na sala, e por alguns minutos, o mundo parecia caber dentro do aparelho de televisão. A voz conhecida começava a cantar músicas que acompanhavam o fim de ano de todo o país. Algumas falavam de amor, outras de tempo, outras de fé. Para Lídia, havia algo de solene naquele homem cantando na noite de Natal. Era como se, de alguma forma, ele estivesse dizendo: sim, chegou. Este é o momento que vocês esperaram o ano inteiro. Mais tarde, já com a comida sobre a mesa, o clima era de celebração sem exageros. Não havia fogos de artifício dentro da casa. Havia conversas, risos, olhares. A ceia não era farta ao ponto de sobrar demais, nem pobre a ponto de faltar. Então, era o suficiente. Era o necessário. Ali reunia a família, isso era o mais importante, e trazia felicidade para o coração de Lídia. Os primos apareciam em algum momento, vindos da casa de Esther e Daniel. Levavam notícias rápidas, abraços, comentários sobre outros pratos, outras árvores, outras luzes. A rua, vista pela janela, tinha um brilho discreto de lâmpadas coloridas e movimentos leves. Cada casa estava no seu próprio Natal, mas parecia haver uma comunhão invisível entre todas. Sentada ali, adulta, tantos anos depois, Lídia percorreu essas lembranças, como quem passa os dedos por fotografias que não existem em papel, mas vivem inteiras na memória. Não era saudade de coisas grandiosas, era a saudade do simples. Do som da televisão, anunciando o mês de dezembro, da avó enfeitando a árvore, dos irmãos correndo pela casa, dos pais tentando fazer o melhor com o que tinham. Respirou fundo. E em silêncio, como quem faz uma oração sem palavras, pensou: que saudade do Natal da minha infância. Que saudade do Natal dos anos 70. Se essa história também te trouxe alguma lembrança querida, compartilhe nos comentários. Qual é a sua memória de Natal mais especial? Obrigado por me acompanhar nessa viagem no tempo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais histórias como essa. Feliz Natal e até a próxima. Por Conceição Moura.